Na semana passada eu vivi um tempo de muitas lutas, muitas guerras. Acabei de voltar da Guatemala, cheio de projetos, cheio de sonhos. Mas quando a gente vai para as Escrituras, a Bíblia diz que quando Moisés ele estava para nascer, a Bíblia diz que Faraó ele baixa um decreto mandando matar os meninos. Porque no mundo espiritual o diabo não sabe o que vai acontecer, mas quando ele vê uma movimentação, ele sabe que alguma coisa vai acontecer. Então ele manda matar os meninos e Moisés, você conhece a história, ele é poupado. Quando Jesus está para nascer, Herodes faz também um decreto mandando matar os meninos, porque alguma coisa estava para acontecer. Eu acredito firmemente, isso não é um jargão, eu acredito firmemente que alguma coisa está para acontecer sobre Belém. Então por isso, o mundo espiritual, talvez eles não digam, vamos matar os meninos, mas talvez eles possam estar tramando, vamos acabar com os projetos dos meninos. Então semana passada foi uma semana de muita luta, muita guerra, muita coisa na minha mente. Confesso para vocês que me abalei um pouco com algumas notícias que recebi, e eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque na terça-feira a gente foi deitar, a gente foi dormir, e ela me viu meio triste, ela começou a conversar comigo, começou a trazer uma palavra de encorajamento, me mostrando que nós chegamos até aqui e que eu não poderia deixar a bola cair, que eu precisava continuar sendo forte, firme. E ela me encorajou muito naquela madrugada, e a gente orou junto, conversou. E quando isso era 1h pouca da manhã que ela foi deitar, o Espírito Santo de Deus, ele invadiu o meu quarto. Ele literalmente invadiu o meu quarto. Eu chorei demais na presença do Senhor. E o Senhor me deu essa mensagem que eu quero compartilhar contigo. Deus me deu a mensagem inteira, do começo ao final. Eu só fui escrevendo. E Ele foi me visitando, fui dormir 2h pouca da manhã, em lágrimas. Eu fui completamente tomado pela glória de Deus. O desejo do meu coração é que eu consiga transmitir para você aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Se eu conseguir trazer ao teu coração essa noite aquilo que o Senhor falou comigo, eu posso garantir para você que vai virar uma chave dentro de você. Alguma coisa diferente vai acontecer contigo, e você vai sair daqui completamente transformado pelo poder da glória de Deus. O desejo do meu coração é que eu não fale como um homem, mas que o Espírito Santo de Deus, que habita no nosso meio, que está aqui, que Ele possa nos inundar com a sua glória neste dia, nos envolver de uma forma tão poderosa, a ponto de trazer uma revelação tão grande, mas tão grande, que vai confrontar o nosso ser. E por isso eu te peço, não permita que alguma distração venha roubar o teu tempo, venha roubar a tua mente, mas se conecte com aquilo que Deus vai falar, porque às vezes uma palavra liberada deste altar pode mudar a tua história de vida. Você está comigo ainda aí? Eu separei essa mensagem e eu dei um tema para ela, que diz assim: a última igreja. Eu acredito que vai se levantar, se ainda não se levantou, está se levantando, a última igreja, uma igreja que está disposta a viver literalmente o projeto de Deus na sua vida, uma igreja que vai lutar contra tudo e contra todos em troca daquilo que é eterno, uma igreja que não vai se vender, uma igreja que não vai negociar os valores, uma igreja que vai permanecer limpa, ataviada de branco, sem mancha, sem ruga e sem defeito, porque a Bíblia diz que é essa igreja que Cristo vem buscar. Então o desejo do meu coração é que eu e você sejamos essa última igreja. E baseado nisso eu quero ler um texto contigo que está em Ruth capítulo 1, versículo do 1 até o 5. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe. Perceba o seguinte: foi morar por algum tempo, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, é sempre algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Repete comigo: 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o... Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração.
Espírito Santo, me ajuda nesta noite. Toma os meus lábios, toma a minha mente, toma o meu coração. Me ajuda a transmitir ao teu povo tudo aquilo que você falou comigo naquela madrugada. Que não seja simplesmente palavras, mas que seja algo tão profundo que possa penetrar no coração e na mente dos teus filhos, a ponto de trazer uma revolução dentro de cada um deles. O meu desejo é que eles saiam daqui completamente sacudidos pela tua glória, que eles saiam daqui completamente renovados pelo teu poder. Espírito Santo de Deus, tu tens o controle, tudo pertence a ti. A palavra do Senhor diz que foi dado a ti toda a autoridade sobre a terra. Tu és aquele que nos revela tudo aquilo que precisa acontecer. Tu és o nosso guia, o nosso consolador. Nos ajuda nesta noite a viver a plenitude daquilo que tu tens para nós. Coloca muralhas de fogo ao redor deste lugar. Eu repreendo todo e qualquer espírito de distração sobre esta casa. Eu dou uma ordem no mundo espiritual, para que todo principado e potestade que tenta atormentar a vida dos teus filhos seja dissipado nesta noite pelo poder do nome de Jesus. E que a tua glória venha cada dia mais resplandecer sobre a vida dos teus, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Coloca para mim, por favor, Deuteronômio capítulo 7, versículo do 1 até o 4. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 7 que quando o povo de Deus eles vão tomar posse da terra prometida, o Senhor, não é qualquer pessoa, o Senhor traz uma palavra para o povo de Israel e diz assim: quando o Senhor seu Deus os levar para a terra que vocês vão possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês, e quando o Senhor seu Deus as tiver entregue nas mãos de vocês, para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Então Deus dá uma primeira ordem dizendo o seguinte: quando Deus for entregar a terra para vocês, vocês vão entrar, e são 7 nações que são mais poderosas que vocês vão destruir todos eles, vocês vão destruir completamente tudo, vocês vão acabar com tudo, porque isso é uma promessa que Deus deu para vocês, vocês precisam obedecer aquilo que Deus falou. Você está comigo aqui? E ele continua dizendo: não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas, não casem com pessoas dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de... pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem a outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e depressa ele os... Então quem destruiria não era Satanás, mas era o próprio Deus. Que Deus está dizendo o seguinte: quando vocês entrarem na terra, não deem os filhos de vocês para os homens desse lugar, não deem os filhos de vocês para as mulheres desse lugar, não permita fazer aliança com eles, porque vocês são um povo escolhido, um povo separado, e se vocês não me ouvirem, eu vou destruir tudo. Então Deus dá uma ordem. E aí quando a gente vai para o livro de Ruth, a Bíblia diz que existia um homem chamado Elimeleque. Elimeleque, quando você vai estudar a origem do nome Elimeleque, significa Deus é rei. Então um homem que tem no seu coração muito forte, latente, a palavra de que Deus é rei. Esse homem, ele mora em Belém de Judá, na cidade escolhida, na cidade onde Davi foi ungido rei, amém? No lugar onde Jesus nasceu, mais à frente tudo isso, mas um lugar consagrado por Deus. Eles eram efrateus, da linhagem de José, da tribo de Efraim. Então eles estão morando em Belém de Judá, mas a Bíblia diz que a fome bate naquele lugar. Então, porque a fome bateu em Belém de Judá, esse homem Elimeleque, Deus é rei, ele agora resolve levar a sua família, ele, a mulher e os 2 filhos, para morar na terra de Moabe. A terra de Moabe, em outras palavras, é um povo pagão. Era uma terra que nos dias de hoje, você é um cristão, você é um crente,
Você vive num ambiente cristão, você vive debaixo de doutrinas cristãs, e agora você passa um aperto na sua vida e você agora resolve ir para o mundo. Você resolve ir para o mundo para poder saciar as tuas necessidades. Repete comigo, necessidade. Porque esse é o grande problema do crente. O crente, ele não consegue esperar o tempo de Deus, mas ele quer que as coisas sejam no seu tempo. E porque as coisas muitas vezes não acontecem no seu tempo, eles muitas vezes saem do lugar de onde eles deveriam permanecer e vão para o lugar de onde eles nunca deveriam ter ido. Então Elimeleque, ele sai de Belém de Judá e ele vai para a terra de Moabe. Ele vai morar lá. E quando ele chega na terra de Moabe, o texto não diz, mas provavelmente ele teve comida lá. Porque afinal de contas ele saiu de Belém e ele foi buscar em Moabe aquilo que era necessário para ele, aquilo que ele tinha necessidade, aquilo que era importante para ele naquele momento. Acredito eu que ele encontrou naquele momento aquilo que ele precisava, que era comida. Mas a Bíblia diz que esse homem, Elimeleque, ele passado um tempo, ele morre em Moabe. E ele tinha 2 filhos, e agora os filhos dele se casam com 2 mulheres lá, moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Quando você vai para Ruth, capítulo 4, versículo 10, coloca aí. A Bíblia diz que um dos filhos, chamado Malom, ele se casa com Ruth. E também toma por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom. Então ele tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Então Malom se casou com Ruth e Quilion se casou com Orfa. Estamos juntos aqui? Eles casam com 2 moabitas, em outras palavras, com 2 mulheres do mundo. Eles moram ali aproximadamente 10 anos, é o que diz o texto. E depois desse tempo, a Bíblia diz que os 2 também morreu. Os 2 morrem. E agora, olha que coisa incrível, agora Noemi, que morava lá em Belém de Judá, e lá tinha fome, agora ela está numa terra que aparentemente não tem fome, mas ela não tem aquilo que é mais importante para ela. O que é, pastor? A sua família. Muitas vezes a gente sai de ambientes onde Deus nunca mandou que nós saíssemos, para buscar em outro lugar aquilo que nós desejamos, mas muitas vezes a gente perde aquilo que é prioritário na nossa vida, que é a nossa família. A gente às vezes até sacia a fome, mas a gente perde a nossa família. Porque, deixa eu te dizer algo, em Moabe você vai encontrar talvez comida, mas em Moabe também você vai encontrar coisas que você não encontrava em Belém de Judá. Em Moabe muitas vezes você vai poder satisfazer os desejos do teu coração, e às vezes aquilo que vai saciar os teus desejos, provavelmente é essa mesma coisa que vai levar você a um lugar de morte. Então agora Noemi, e olha o que diz no versículo 6, olha o versículo 6, coloca para mim, Ruth 1, 6. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu, dando-lhe, não, peraí, isso é muito doido. Ela está em Belém de Judá, a fome bate aqui, ela agora larga tudo aqui, ela vai morar em Moabe. Chega em Moabe, ela perde o marido, ela perde os 2 filhos, e ela agora tem 2 noras. Só que aí ela ouve falar que Deus havia se lembrado do seu povo, e ela volta para Belém. Eu pergunto para você, Deus havia se esquecido do seu povo, sim ou não? Deus nunca se esquece do seu povo. O seu povo é que muitas vezes se esquece o Deus a qual chamou eles para continuar no lugar onde eles deveriam estar. Deus nunca se esquece do seu povo. Ela ouviu dizer uma coisa, e Deus se esquecer do povo é outra. Deus nunca se esqueceu de Belém de Judá, Deus nunca se esqueceu de Noemi, Deus nunca se esqueceu de Elimeleque, Deus nunca se esqueceu de Malom e Quilion. Só que eles, infelizmente, porque não tinha aquilo que eles precisavam, eles foram buscar em outro lugar. E aqui eu quero abrir um parênteses para você, igreja.
Muitas vezes você tem saído do lugar onde Deus te plantou para você buscar em outro lugar aquilo que Deus nunca separou para você. E é por isso que você tem enfrentado muitos problemas na sua vida. É por isso que você tem enfrentado muitas situações adversas. Porque se você permanecer no lugar onde Deus te plantou, você pode ter certeza que o alimento pode até estar faltando por um tempo, mas o Deus dos céus e da terra, se necessário for, Ele vai fazer exatamente como Ele fez no deserto. Ele vai fazer pão brotar do céu, porque o Deus que eu sirvo e que você serve, o Deus que nós conhecemos, Ele nunca vai deixar um filho dele passar necessidade. Glorifica o Senhor. O nome Noemi significa minha suave, minha agradável. Olha que incrível, ela se chamava Noemi e ela morava em Belém. Ela é minha suave, minha agradável. Mas quando ela vai morar em Moabe, a Bíblia diz que quando ela volta para Belém, as pessoas falam assim: Noemi voltou. Falo assim, não me chama mais de Noemi não, me chama de Mara. Quando você vai estudar o significado de Mara, significa amarga. Então perceba uma coisa, uma mulher que era suave, uma mulher que era agradável, quando ela estava em Belém, quando ela vai morar em Moabe, ela se torna amarga. Porque todas as vezes que você sair do lugar onde Deus te colocou, você sempre vai ter a tua identidade transformada. Você sempre vai ter alguma coisa em você que vai ser mudado dentro de você. Talvez não seja o teu semblante, mas provavelmente seja as tuas atitudes. Talvez até não seja as tuas atitudes, mas com certeza alguma coisa vai mudar dentro de você. Porque quando a gente está num ambiente que não é um ambiente que Deus separou para nós, alguma coisa dentro da gente vai ser transformada. Então essa mulher, que era uma mulher suave, agradável, ela agora quando ela volta para Belém, ela própria pede para ser chamada de Mara, de amarga. Ela percebe que a identidade dela havia sido perdida. E detalhe, ela tinha 2 noras. Quando ela chega para as noras dela, ela fala assim: olha, eu vou voltar para a minha terra, mas não é justo vocês irem comigo, porque eu não tenho condições de ter filho agora. E mesmo que eu tivesse um filho hoje, até que ele crescesse, se tornasse um homem, como que vocês iriam esperar por eles? Então minhas filhas, voltem para a terra de vocês. A Bíblia diz que Orfa, ela volta para a sua terra. Mas Ruth, tem uma coisa na vida de Noemi que me chama muita atenção. Mas Ruth, a Bíblia diz que ela fala assim: não, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Perceba que Noemi, ela mesmo se sentindo amarga, mesmo ela estando num outro ambiente, ela perdendo dentro do seu coração a sua própria identidade, mas perceba que ela conseguiu colocar no coração de uma mulher chamada Ruth, a sua nora, uma de suas noras, ela conseguiu implantar no coração de Ruth quem era de fato o Deus dela. E quando agora elas voltam agora para Belém de Judá, a Bíblia diz que quando elas voltam, eu quero tentar apressar porque o tempo é curto. Quando elas voltam para Belém de Judá, elas agora se encontram com um homem chamado Boaz. Boaz, quando você vai ler a história de Boaz, ele é conhecido como um resgatador. Então Boaz, na verdade, nada mais é do que o nosso Cristo nos dias de hoje. É o nosso resgatador. Ele veio nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Então Boaz agora, ele se casa com... Quando elas duas chegam agora em Belém de Judá, Boaz, que era um homem mais velho, se casa com Ruth e dá um filho para Ruth, e esse filho se chama Obed. E agora Obed passa a ser neto de Noemi. E quando você vai ler a história, Obed nada mais é do que avô de Davi. Então perceba que uma mulher que saiu de um lugar e foi para um outro lugar para poder saciar as necessidades, os desejos do seu coração, ela perde aquilo de mais precioso que ela tinha, que era a sua família. Mas quando ela resolve voltar para Belém, ela consegue restaurar parte de tudo aquilo que ela havia perdido. Aquilo que parecia ter sido o seu fim, agora Deus é tão misericordioso que Deus agora entrega um neto para essa mulher, e essa mulher volta a sorrir novamente. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você nessa noite, que não importa o lugar em que você se encontrava, talvez você tenha tomado uma atitude como Noemi, saiu do lugar de onde você nunca deveria ter saído, foi para uma terra, talvez não uma terra física, mas uma terra no espírito. Talvez você foi lá fora buscar alguma coisa que estava
você está tendo desejo no teu coração, e agora por você estar buscando isso, você tem perdido algumas coisas. Eu vim trazer uma palavra de encorajamento para você, e te dizer que mesmo assim, o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, te trazer de volta para Belém de Judá, para restaurar as tuas emoções, para restaurar aquilo que você perdeu. Você está comigo aqui essa noite? Noemi, ela representa a igreja. Noemi era uma mulher, quando você lê mulher na Bíblia, a mulher fala muito com a igreja. Noemi é uma igreja que muitas vezes perde o seu posicionamento, perde a sua identidade, está firme em Deus, mas por causa da necessidade, por as coisas não estarem acontecendo, Noemi talvez tenha ido buscar aquilo que ela deseja. Tem pessoas que estão ansiosas, aguardando em Deus um casamento, e às vezes o casamento não chega, e você larga aquilo que Deus prometeu, para ir lá fora no mundo buscar aquilo que Deus nunca teve para você. Você está aí essa noite? Então você vai lá fora buscar aquilo que você não vai encontrar. E deixa eu te dizer uma coisa, quando você vai lá fora buscar o que lá fora não tem para você, é só perda na tua vida, é só frustração, é só tristeza, é só decepção, é só feridas. São feridas. O que Deus está nos chamando hoje é para nós voltarmos para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E que lugar é esse, pastor? Eu não estou falando de Belém, a cidade de Belém. Eu não estou falando de Belém, a igreja Belém. Eu estou falando nessa noite para você voltar para dentro de você. Eu estou pedindo para você voltar para dentro de você. Noemi, ela voltou de um lugar para um lugar de onde ela nunca deveria ter saído. O reino de Deus não está colar, nem tampouco está aqui. O reino de Deus está dentro de você. Se você olhar para dentro do reino de Deus. Por isso que na madrugada de terça-feira as lágrimas escorriam, porque o Espírito Santo me tomou e falou: ei filho, por que esse desespero? Olha para dentro de você. Olha o que eu já fiz na tua vida. Olha o que eu já fiz através de você. Não são esses ventos que vão te derrubar. Glorifica o Senhor. Belém de Judá é o lugar do Cristo. Belém de Judá é o lugar onde o Cristo se manifesta. Quando você olha para dentro de você, você vê literalmente o Cristo dentro de você. O que você precisa, meu irmão e minha irmã, não está lá, nem tampouco lá fora. O que você precisa está dentro de você. Por isso nos dias de hoje não para de crescer mentoria. Porque as pessoas querem te mentorear, mas no fundo elas querem que você enxergue aquilo que você ainda não enxergou. Eu vim essa noite de graça trazer para o teu coração uma palavra e te dizer que o que você está precisando não está em lugar nenhum, está dentro de você. Você precisa encontrar o Cristo que em algum momento se perdeu na sua vida. O Cristo que muitas vezes se manifestou para você e você creu, e Ele fez milagres, prodígios e maravilhas. Esse Cristo não te abandonou. Noemi ouviu falar que o Senhor se lembrou do povo. Não, ela ouviu falar, mas o Senhor nunca esqueceu do povo. Porque o povo que Deus colocou, em Deuteronômio capítulo 7, Ele disse: ei, quando vocês entrarem na terra. Ele não disse se vocês entrarem, quando vocês entrarem na terra. Deus estava dizendo para o povo: vocês vão entrar na terra. E eu quero me levantar essa noite como um profeta da tua vida. Aquilo que Deus falou que vai fazer na tua vida, Ele vai fazer. Você precisa crer nisso. Não é saindo de um ambiente, não é saindo de um lugar. Não. É olhando para dentro de você, encontrando o Cristo que foi perdido em algum momento. Eu sinto Deus nesse lugar. Eu sinto o Senhor bradar nesse lugar. Eu sinto no mundo espiritual cadeias, correntes sendo quebradas. Eu sinto grilhões. Diante do Espírito Santo de Deus eu te falo isso. Eu vejo grilhões no mundo espiritual sendo destroçados. O teu maior inimigo, creia nisso, é você próprio. Não existe ninguém que pode parar você a não ser você. Não existe mal que possa te deter. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O Cristo que habita em você e que habita em mim, preste atenção nisso. Jesus há 2000 anos atrás, Ele vai para uma cruz.
Ele se entrega para os teus e para os meus pecados. A Bíblia diz que quando ele é assunto aos céus, quando ele volta para o Pai, está escrito no livro de João: eu vou voltar para o Pai para fazer morada para vocês, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar o Espírito Santo que vai convencer. A Bíblia diz que ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, agora ele resolve se diminuir para entrar dentro de você, para revelar o Cristo que você tanto precisa. Só que você, por causa das adversidades, por causa da fome, você muitas vezes esquece quem ele é. E por se esquecer quem ele é, você não consegue entrar no projeto que ele tem para você. Você está comigo aqui essa noite? O que o Senhor tem para nós é algo tão grande, que os nossos olhos não viram, a nossa mente não captou, os nossos ouvidos não foram capazes de ouvir. A Bíblia diz em Efésios 3:20, o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer. Pastor, então o que você tem para me dizer essa noite? Deixa eu te liberar uma palavra sobre você. Volta para Belém. Belém do hebraico significa Betlehem. Betlehem é a casa do pão. Volta a comer do pão da vida. Volta a comer do pão que alimenta. Não um pão físico, mas um pão espiritual. Aleluia. Versículo 3 diz: algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. Porque as coisas da nossa vida nunca acontecem de imediato, é sempre algum tempo depois. Quando a gente sai de Belém, a gente vai para Moabe, às vezes a gente até experimenta um pouquinho aquilo que a gente deseja, mas algum tempo depois. E deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: quando a paternidade ela morre, os filhos se casam com qualquer uma. Quando a paternidade morre, quando a autoridade morre, os filhos se casam com qualquer uma. O maior sucesso na vida de um homem não é ele ser bem sucedido na terra. O maior sucesso na vida de um homem é ver a sua geração respondendo aquilo que Deus tem para ela. Esse é o maior sucesso na vida de um homem. Nós homens, Deus nos deu autoridade para conduzirmos a nossa casa. Deus nos deu autoridade para implantarmos no coração dos nossos filhos um legado, um chamado, algo que venha queimar dentro deles e que eles nunca mais se desviem. De nada adianta sairmos de Belém, chegarmos em Moabe, conquistarmos barco, casa, avião e jato. É isso. Se um legado não for deixado lá em Belém. O que vai determinar um homem não é o estado em que ele se encontra agora, mas é quem ele se tornará daqui a algum tempo. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é diamante. Os verdadeiros valores de uma vida são caráter e princípios. Perceba que Noemi, ela sai de um lugar para ir para outro buscar aquilo que era a sua necessidade. Ela perde tudo lá em Moabe. E quando ela volta, quando ela volta para Belém, Deus, eu fico imaginando no Espírito Deus falando: ô filha, não era nunca para ter saído daqui. Eu vou mostrar que eu sou Deus contigo, filho. E eu vou te dar um neto. E esse neto não é qualquer um, filha. Esse neto vai ser avô do maior rei que Israel já teve até hoje. Você ainda está aí comigo aí? Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se você talvez seja Noemi dessa história. Mas uma coisa eu sei: o mesmo Deus que restaurou a sorte de Noemi
é o mesmo Deus que está essa noite aqui na Belém. E que me trouxe aqui para trazer essa palavra para o teu coração. Hoje eu entendo que o BO que eu estava enfrentando na minha casa, na minha madrugada, no meu quarto. Mas você é pastor, eu sou pastor, mas eu também sofro igual você. Eu também fico triste igual você. Eu hoje entendo que o Deus que invadiu o meu quarto 2 horas da manhã, Ele só veio falar comigo. Que na verdade não era só falar comigo, Ele veio falar conosco. Por isso eu quero que você entenda nessa noite que a aflição que eu estava no meu coração, que na minha cabeça era algo muito ruim, fazia parte de um plano, de um projeto, para que hoje, no domingo, dia 18, eu viesse aqui compartilhar contigo aquilo que Deus tinha para falar com você, não era comigo. Você consegue me entender ou não? Se você está aqui, dá um glória, faz alguma coisa. E eu, para fechar, que o nosso tempo é curto. Jesus, certa vez, ele disse para Pedro: Pedro, estão dizendo aí fora que nós temos que pagar tributo, não é isso? É. Pega um anzol, vai lá no mar, lança um anzol, pega um peixe e paga o teu e o meu tributo. Eu pergunto para você: Pedro conhecia peixe, de ir no mar pescar peixe, tirar do mar e na mercearia vender, e aí sim botar o dinheiro no bolso. Pedro nunca tinha visto na vida dele um peixe colocar dinheiro pela boca. Você está aí comigo? Já entendeu, né? Alguns já pegaram. Pedro estava acostumado, um modo normal, como se faz: pega peixe, vai na mercearia, vende, bota o dinheiro no bolso e paga o tributo. Jesus estava falando para ele o seguinte: Pedro, eu vou te ensinar uma outra forma que você não conhece, de poder satisfazer as tuas necessidades. Muitas vezes, Pedro, a fome bate e você fica pensando em ir lá em Moabe. Deixa eu te explicar uma coisa, Pedro. Você pode continuar em Belém de Judá. Você só precisa acreditar que eu sou Deus, que faz lá em Moabe, que faz em Belém, que faz em qualquer lugar. Mas Deus, a forma de agir é essa. Pedro, eu vou te mostrar que tem outras formas de agir. Porque o grande problema é que a minha e a tua mente estão limitada a entender aquilo que nós entendemos. E o Deus a qual nós servimos, como diz meu pastor, esse Deus não é gente não. O Deus que nós conhecemos, que nós nos colocamos à disposição de andar com Ele, é um Deus que faz coisas loucas, usa as coisas loucas para confundir os sábios. Ele traz recurso de onde não tem recurso. Talvez você que trabalha com venda, você precisa vender alguma coisa para poder pagar alguma coisa. E eu quero te dizer que esse Deus que você está ouvindo essa noite é um Deus que muitas vezes vai trabalhar de forma diferente, mas vai trazer tudo o que você precisa, não da forma que você espera, mas da forma que Ele deseja. Se eu puder te dar uma palavra, não saia de Belém de Judá, permaneça firme, porque o lugar que Deus te plantou é o lugar que Ele vai trazer sustento para a tua vida. Você que entrou aqui essa noite, e essa mensagem falou ao teu coração. Talvez você tenha ouvido falar de Jesus, talvez você até conheça Jesus porque te falaram quem Ele é, mas talvez você nunca tenha tido uma experiência genuína com Ele. É com você que eu estou falando. Preste atenção aqui em mim, em nome de Jesus, por favor. E aqui eu encerro. Você que entrou aqui essa noite e que nunca entregou a sua vida para Jesus, entenda uma coisa, eu não estou convidando você para fazer parte de uma igreja, não. Eu não acredito na religião. Eu particularmente não acredito na religião. Eu acredito no corpo de Cristo em movimento. Se você entrou aqui essa noite, você quer ter uma experiência genuína com Jesus,
Já me falaram dele, pastor, mas eu ainda não conheço. Se você quiser conhecer, eu quero te convidar essa noite em nome de Jesus. Aonde quer que você se encontre aqui nesse auditório, levanta uma das suas mãos bem alto, que eu quero orar por você. Glórias a Jesus. Glorifica ao Senhor. Volta pra casa, há uma festa muito linda esperando por você. Filho, volta, te amo de um jeito que ninguém sabe amar. Vocês que estão aqui na frente, vocês que estão aqui à frente, olha para mim aqui, por favor. Repete comigo, por favor, uma oração que diz assim, mas bem alto: Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Não me permita voltar para Moabe, mas me traga de volta para Belém. A partir de hoje, eu quero andar contigo. Eu quero viver os teus projetos. Fala comigo, em nome de Jesus. Apaga o meu passado e traz algo novo para mim. Eu quero orar junto com toda a igreja. Estenda sua mão para cá, igreja. Pai, nós queremos abençoar a vida de cada um dos teus filhos. A tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, a festa nos céus. Eu imagino os céus hoje em festa, Senhor. Acampa os teus anjos, meu Pai, ministradores ao redor de cada um deles. Fala com eles nesta madrugada, se necessário for. Visita-os de uma forma diferente, Pai. Que não seja um arrepio, mas que seja um toque lá no fundo do Espírito, Pai. Que eles possam viver a partir de hoje tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Nós abençoamos eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vocês que estão aqui, vira para lá, por favor, para vocês verem a família que vocês ganharam. Sejam bem-vindos, tá? Estenda essa mão para o alto comigo. Pai, graças te damos por esta noite. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus. Que você tenha a melhor semana da tua vida. Deus abençoe.